feliz de estar aqui hoje, porque eu vim com umas tarefas, eu acho que bastante específicas. Inclusive pedi para deixar a luz acesa, porque eu quero que você fique atento. Primeira coisa que eu quero fazer é cumprimentar os nossos irmãos surdos. Até 2010, nós tínhamos 10 milhões de surdos no Brasil. A pergunta é, um evento desse tamanho, como que a gente tem essa quantidade de surdos aqui? Então, eu quero que você saiba que é um milagre essas pessoas estarem aqui. E é um milagre nós termos intérpretes que estão comunicando o Evangelho de Jesus para essas pessoas. Então, eu vim aqui dizer para vocês que Deus vê vocês, que Deus ouve vocês. E que, em nome de Jesus, a Igreja do Senhor Jesus vai cuidar melhor da comunidade surda desse país. Porque vocês são de Jesus. Então, cuide dos surdos que aparecerem, cuide dos intérpretes de Libras que estão na sua igreja. E esses irmãos surdos, eles não são irmãos só dos intérpretes de Libras. Eles são os nossos irmãos. Então, essa casa é para ser a casa deles. Todas as salas têm que comunicar o Evangelho para eles. Toda a mensagem tem que chegar até eles. Porque o mesmo direito que você e eu, que somos ouvintes, temos de ter acesso ao Evangelho, eles também têm. Porque assim como qualquer um aqui, os surdos foram feitos à imagem de Deus. Então, eu já quero começar te desafiando a sair daqui, no mínimo, com uma missão. Que nenhum surdo se perca no Pernambuco. Para a glória de Deus. E eu te pergunto, Deus vai usar quem para comunicar essa verdade? Não são só os intérpretes. É cada um de nós. Então, no mínimo, eu quero que você entenda o seguinte. Eu vim de Vitória do Espírito Santo, da Missão Avalanche, da Estante da Andréa. Sou missionária para convocar outros missionários a cumprirem essa grande missão. Nós estamos falando de uma comunidade no país, de uma nação no país, que é essa nação surda. Mas nós temos mais de 7 mil povos não alcançados no mundo. Você tem ideia do que é isso? Vocês aqui, nós fomos hoje, aliás, desde que a conferência começou, nós fomos empapuçados de boas palavras. Vocês viram a galera que sentou aqui para compartilhar a palavra para a gente? Irmãos, para quem muito é dado, muito é cobrado. Essa galera que sentou aqui não consegue chegar a essas conclusões do nada. É um povo que se debruçou para entregar o que entregou para você e para mim. A pergunta é, o que faremos com isso depois? Agora, existem povos, não estou dizendo nações, existem povos que nunca ouviram falar a palavra Jesus. Você já deve estar cansado de ter um monte de atividade na igreja. É o pequeno grupo, é a célula, é o culto, é a conferência, é o acampamento, é o retiro, que você já deve estar por aqui. Mas eu quero que você saiba que isso é investimento do alto para a sua vida. A pergunta é, para quê? Então, eu quero que você entenda o seguinte, esses 600 e poucos inscritos aqui nessa conferência, que eu acho que é mais ou menos esse o número, aumentou a média. Esses 900 e pouco inscritos aqui, você tem ideia do comissionamento que Deus preparou, convocando esses 900? Porque eu te garanto o seguinte, não foi a sua carne que te trouxe. Não foi o diabo que te trouxe. Deus pode ter usado, inclusive, a sua carne e o diabo. Mas Deus estava por trás, então, da sua carne e do diabo para você estar aqui hoje, ouvindo o que você ouviu, recebendo o que você está recebendo. A pergunta é para quê? Então, eu quero dizer uma coisa, esse país não vai ser o mesmo só porque você recebeu essa boa semente desses dias.
esse país tem que melhorar só porque você recebeu tudo que você recebeu nessa conferência. Porque eu vim falar sobre isso. Qual que é o tema da conferência? Como? Explore o ordinário. Como? Para quê? Para a glória de quem? Então, quero que você veja o seguinte, que essa igreja preparou uma conferência que tá, olha que ousadia, é de olhar a vida comum e imaginar que dali vai surgir uma avalanche de bênção. Que pode sair coisa, mas muito legal da sua vidinha ordinária. Por isso, inclusive, eu quero começar trocando ideia a respeito de uma figura que me intriga demais. Olha, algumas figuras na Bíblia me intrigam. Agora, esse indivíduo me intriga nível hard. Abre sua Bíblia, por favor, em Gênesis 39. Eu falo muito a respeito desse cara. Mas esse cara me intriga, você vai entender por quê. Até onde eu sei, o público dessa conferência em especial é o público de adolescente e jovem, certo? Eu sei que tem uma galera que está infiltrada aí, entende? Mas tudo bem, sejam todos bem-vindos, tá certo? E a história de José, começa dizendo o seguinte, que José foi levado ao Egito e Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Se ouve essa história, você eu já sei essa história de José, já lembro da EBD, eu lembro disso aí, já sei onde ela vai chegar. Olha, eu quero que você entenda o seguinte, essa história aqui ela é tão contemporânea, você ouviu falar sobre essa crise humanitária que está acontecendo no planeta, com pessoas em situação de refúgio, com pessoas que estão em condição de escravidão. O relato que a gente está tendo aqui é de uma figura que passou por isso. Um indivíduo que estava tocando a vida, filhinho de papai, queridinho de papai, vidão, entendeu? Sonhador, o menino tudo de bom, tudo para dar certo. Lá pelas tantas, esse que era um sonhador e que tinha um bocão, porque contava o sonho para todo mundo, para os irmãos, a galera ficou no ódio com ele. Deram um sumiço nesse cara. Quem? José. Os irmãos sumiram com José. E José agora foi vendido como escravo. Então, quero que você entenda uma coisa. Quem é esse José que você ouve falar tanto? É um indivíduo que, assim como você e eu, de repente estava o quê? Tocando a vida ordinária. Vida ordinária, tocando a vidinha. E lá pelas tantas, num rolê com os irmãos, ele nunca mais voltou para casa. E foi dado como morto. Se você hoje veio para essa conferência, se você é um desses 900 que se inscreveu aqui, tem alguém que deve estar te esperando para voltar. Pode estar tarde. Mas vai ter alguém que vai querer saber, cadê a... Não foi o caso de José. Ele foi dado como morto. Não ia ter ninguém orando por ele. Não é que ele foi sequestrado. Ele foi dado como morto. Entregaram para o pai dele provas com sangue que disseram que era do filho. Então, no coração do pai, o filho está morto. Então, não vai ter célula orando por ele. Não vai ter pequeno grupo orando por ele. Não vai ter pastor orando por ele. Não vai ter líder de adolescente orando por ele. Não vai ter ninguém mandando mensagem no WhatsApp. Olha, nós estamos aqui, estamos juntos, é nós. Não tem. Não tem. Então esse cara agora é dado como morto. Ninguém virá atrás. Então a vida desse rapaz, adolescente, detalhe, não era um coroa, não. Era um adolescente, solteiro, que não tinha nenhum pastor, nenhum líder, nenhum discipulador, que estava esperando voltar. Ele não levou a Bíblia, não tinha aplicativo, não tinha. Ele foi dado como morto e agora é vendido como escravo. Esse é o rolê da vida de José. E um cara que foi dado como morto por quê? Porque os irmãos cresceram no ódio por ele, porque ele era um cara que sonhava, contava o sonho, e os irmãos ficavam enciumados, porque ele era o queridinho de papai. Então a Bíblia já está trazendo uma história de uma família que tinha os seus conflitos. Conhece alguma outra? Conhece? Pois é, não é só a sua. Não é só a sua. Então José passa por essa situação e agora é vendido como escravo. E agora ele está trabalhando na casa de um indivíduo, num outro país,
com uma outra cultura, uma outra religião, um outro rolê, é um outro tudo. Você acha que é fácil começar do zero? Se começar do zero, querendo começar do zero já é difícil, você imagina sendo forçado a... E de repente, de uma hora para outra, a sua vida vira do avesso. Foi o que aconteceu com esse indivíduo. Então a Bíblia está trazendo um choque de realidade para nós, dizendo o seguinte: olha o que Deus é capaz de fazer na vida de quem leva Deus a sério. Então você vai sair daqui hoje, no mínimo, com esperança. Um amém cai bem nessa hora, eu vou falar de novo. Você vai sair no mínimo daqui com esperança. Amém. Nossa, mas é muita espontaneidade. Muita espontaneidade, mas glória a Deus. O Senhor era com José. Como é que você entende uma situação dessa? Como é que o Senhor pode ser com o indivíduo passando por coisas tão difíceis? Isso é uma das belezas que eu vejo na palavra de Deus. Você sabe qual é? Ela rompe com a bolha da fantasia. Ela rompe com a bolha da fantasia. Então, esses dias eu fui palestrar em Orlando. No último dia, fui conhecer a Disney. Nunca curti Disney, gente. Nunca curti Mickey, nada disso. Mas ganhei lá, fui. E eu cheguei lá, eu fiquei de cara. Falei, meu Deus, é o mundo da fantasia. Quando eu vi o castelo, eu achei que eu era uma princesa. Gente, pensa, que coisa. Eu nunca tinha ido para Disney, nunca tinha achado nada de Disney. E de repente eu vi aquele mundo da fantasia. Me passou um filme pelos meus olhos. Fui lembrando de todos os desenhos que eu assisti na minha infância. Falei, uau, que sensacional. Mas não passava de fantasia. Fantasia. Então a Bíblia, ela não tem compromisso com a fantasia, ao contrário. É um choque de realidade. E é muito legal. É um choque de realidade. E aqui a Bíblia está trazendo a vida nua e crua como ela é, para que você entenda o seguinte: Deus é criador não só de céus, mas Deus é criador de céus e terra. E você e eu viemos do pó da terra. Então Deus entende da sua realidade. Deus entende da realidade da surdez. Deus entende da realidade da pobreza. Deus entende da realidade do abuso. Deus entende da realidade do medo. Deus entende da realidade da dor. Deus entende de céus e Deus entende de terra. Para que a gente não se sinta só. Porque desde o princípio Deus colocou a opinião dele. Não é bom que o homem esteja só. Então eu quero que, por isso que eu pedi para que a luz estivesse acesa. Para que a gente fosse testemunha de quem está aqui. Porque qual a vantagem de termos esses 900 hoje aqui, se na conferência do ano que vem, esses 900 não existem mais. Porque se perderam. E eu vim aqui com uma missão. Parte dela é a seguinte: você que não nasceu de novo, como foi falado hoje a respeito de Nicodemos, você pode nascer de novo hoje. Você que tem confusão a respeito se você morrer hoje, como aqueles jovens que estavam lá em Israel, numa rave, curtindo, zoando, tendo maior rolezão, curtição, e de repente estourou uma bomba, uma galera morreu. A vida ordinária, não era só de José, a vida ordinária daquele monte de gente que estava curtindo na rave, virou do avesso. Então a nossa vida aqui na terra, ela passa por coisas inusitadas. A questão é, se você passa por uma experiência daquela, que aqueles jovens estavam passando, para onde que você vai, brother? Você é um ser eterno. Você é diferente dessa garrafa. E aí, garrafa, o que você quer da vida? Onde você quer chegar? Ela não tem o que dizer, porque ela não tem a imagem de Deus. Os 8 bilhões de humanos têm a imagem de Deus. Os 8 bilhões de humanos tomam decisão. Os 8 bilhões de humanos, eles adoram alguém. Agora a pergunta é quem? Então nós que recebemos a imagem de Deus, ou seja, nós que somos humanos, prestaremos conta. E não é uma conferência para crianças. Não é uma conferência para bebês, é uma conferência de adolescente para cima. Significa que a galera que está aqui vai responder diante de Deus.
Então, no mínimo, o que a igreja tem que fazer é anunciar o caminho da sua salvação. E o caminho da salvação tem nome: Jesus Cristo. Então, o mínimo que você pode fazer é a minha primeira missão: vir atrás daqueles que estão ainda com medo da morte. Vir atrás daqueles que ainda não têm convicção de salvação. Eu vim aqui hoje te lembrar: você pode sair daqui hoje com a sua vida consertada com Deus. E o conserto da sua vida não depende da sua mudança de comportamento. Você não tem condição de agradar a Deus. Alguém agradou a Deus no seu lugar e o nome dele é Jesus Cristo. O que você precisa é reconhecer isso, ser humilde, clamar por misericórdia e falar: me salva. Essa é a minha primeira tarefa. A segunda: aqueles que já passaram por isso, mas estão dando mole. E aí, essa história de José esbofeteia a gente. Por quê? Porque o indivíduo tem tudo para se lascar. E o indivíduo agora está longe de todo mundo. Ou seja, não tem um líder de jovem filmando o cara. Não tem um líder de adolescente. Não tem um fofoqueiro. Não tem uma fofoqueira. Não tem um intercessor. Não tem um pai, uma mãe. O cara está soltinho no Egito. Pensa. Soltinho no Egito. E lá pelas tantas, o que acontece? O Senhor é com José. Explica isso. O Senhor é com José, que veio a ser homem próspero. José é homem próspero no Egito, e estava na casa do seu senhor egípcio. Versículo 3 de Gênesis 39. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, ele passou as mãos, tudo que tinha. Você olha aí e você fala assim: nossa, que bênção, né? José tem essa unção mesmo, tudo que ele põe a mão vira ouro. Todo mundo cresce o olho nessa unção de José. Só que eu quero que você se coloque no lugar de José. Você agora é escravo do indivíduo, você trabalha para esse indivíduo porque você é escravo, e todo o seu trabalho, quem é que se dá bem? O seu dono. Então pensa, você trabalha agora, e quem está se dando bem? Potifar está se dando bem. O patrimônio de quem está crescendo? É de José? Hã? É de quem? De Potifar. Então eu quero que você veja quem é esse José, que continua sendo um tremendo de um escravo, trabalhando para o seu senhor. E a Bíblia diz que o Senhor o prosperava. E Potifar, a Bíblia não fala que Potifar quis conhecer a Deus. Potifar quis se dar bem às custas de José, porque viu que o Senhor o abençoava. Então eu quero que você veja como essa história desnuda os corações, que é bem aquilo que foi falado. Como Deus vasculha o nosso secreto. O secreto de Potifar está sendo exposto. O secreto de José está sendo exposto. O nosso secreto está sendo exposto hoje aqui. E glória a Deus por isso. Porque significa que a gente ainda pode tomar decisão. Compreende? E aí, olhando meu tempo ali, meu ponto, entendeu? E aí o texto continua. Versículo 5. E desde que o fizera mordomo de sua casa, sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Sabe aquele problema que muita gente queria ter? Nascer bonito, e muita gente não tem. José nasceu com esse problemão, o cara era bonito. Pois é. Deixa eu te falar. Por que a Bíblia colocou essa informação, hein? Não foi à toa. Se a Bíblia coloca essa informação, porque está dizendo o seguinte: esse cara é bonito, e é bonito para quem? Alguém viu. Pois agora começa um novo lado da história de José. Versículo 7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: vamos orar? Não, a bandida estava pronta para o crime. Ela não chamou por oração, não. Deita-te comigo. Eita. Né? Veio do grego, eita. Né?
Veio do grego, eita, tá certo? Essa exclamação aqui que surgiu aqui da comunidade, eita. Pois bem, eita foi isso mesmo, deita-te, eita, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Paro aqui, só para fazer 2 comentários. O primeiro deles: se você estivesse no lugar de José, 17 anos, vendido como escravo ou vendida como escrava, está trabalhando numa casa em que você está vendo que tudo que você faz está bombando. E que lá pelas tantas está bombando, você se dá conta que é porque Deus, aquele Deus que você ouviu falar lá na sua terra, foi junto com você para o Egito. E está lá naquela casa. E não tem ninguém da sua família te filmando, não tem ninguém te cobrando, não tem reunião, não tem conferência, não tem culto, não tem nada disso. Você está agora no rolê do Egito. Uma outra pegada, uma outra parada, um outro tudo, ok? E agora o que acontece? Te pergunto, você levou namorado, tiracolo? Hã? Não, soltinha de Jesus no Egito. E lá pelas tantas você, sem ninguém da família, sem ninguém da sua turma de amigos, sem nenhum crush, ok? Está lá no Egito e agora uma pessoa da casa super influente cresce o olho em você. E chega na tora e diz o seguinte: vamos para a cama? Foi isso o que José experimentou. E José, o que me chama a atenção, era uma tremenda de uma oportunidade para ele sambar na cara de Potifar. Falar: desgraçado, pois agora vai bancar o meu caso com a mulher dele. Poderia ser? Poderia. Ele poderia ter se vingado de Potifar e feito o quê? Ido para a cama com a mulher de Potifar, sem Potifar nunca saber. Afinal, Potifar confiava em José, só não confiava naquilo que ele tinha que comer, porque de resto, ele confiava geral. Segunda coisa que me chama a atenção a respeito de José: ele poderia ter olhado para essa mulher e a tratado como objeto para saciar a carência dele, já que inclusive estava dando mole. Poderia? Pois nem ele deixou de ver Potifar como o Senhor, e nem ele deixou de ver a mulher de Potifar como esposa desse Senhor. Ele continuou olhando Potifar e a mulher de Potifar com dignidade. Deixa eu te falar, a história só vai ficando melhor no resto da frase. Porque o resto da frase diz o seguinte: cometeria eu tamanha maldade, pecaria contra Deus? Isso aqui me intriga. A minha história com José, com vocês, começou com essa grande questão. Que tipo de coração é esse que José tem, que consegue entender que Deus permite que coisas terríveis aconteçam com os seus? Então você está vendo como a Bíblia não tem compromisso com a fantasia? Então o Evangelho está prometendo para você que você não vai passar por problema nesse mundo? Não. O que o Evangelho promete para você? Olha, você vai passar por muito problema nesse mundo. Mas o Evangelho também continua dizendo o seguinte: mas sabe quando você passar por esse monte de rolê difícil? Eu vou estar com você em todo o tempo. O diabo não promete isso para você. A carne não dá conta disso. O mundo também não oferece isso. Agora existe um Deus todo-poderoso que diz o seguinte: nós estamos juntos até o fim. Eu não vou te abandonar. Pois José, nessa situação, não foi abandonado por Deus em circunstância alguma. Isso aqui daria uma grande conversa, mas eu vou encurtar aqui pelo seguinte:
Essa história aqui tem um desfecho glorioso que eu recomendo que você leia em casa. Mas muitos anos se passam, José morre, aquela coisa toda lá. Muitos anos se passam, e eu quero que você abra a sua Bíblia em Êxodo 3. Êxodo 3 tem um relatório muito curioso, que também me intriga. E eu vou ler rapidamente um pedaço dessa história, para que você saia daqui com esperança, porque esse é o objetivo. Quero que você saia daqui com esperança, entendendo o seguinte, que você tem uma vida ordinária, assim como esses indivíduos aqui também tinham. E a Bíblia tem um relato de um monte de gente com uma vidinha comum. José, então, estava ali com seus 17 anos, tocando a sua vida ordinária, e de repente agora ele vira um escravo. A história é gloriosa, mas eu quero que você entenda que o desfecho da vida de José chegou naquele ápice por causa desses bastidores aí que a gente tem que considerar. Como é que ele vivia no secreto a vida dele com Deus. Ok? Então, olha, Deus não despreza o seu sofrimento. Deus não passa batido nas suas lágrimas, em levá-lo a sério. Deus te vê e Deus te ouve, ainda que no seu secreto. Amém, irmãos? História, então, em curta agora, a gente vai dar um salto de séculos. E aí o que acontece? Moisés estava num dia ali comum, dia ordinário, tocando a vidinha dele. Êxodo 3, a partir do versículo 1, diz que apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. O cara estava o quê? Num dia comum de trabalho. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Olha que legal. Qual que era o ambiente? Shopping? Não, deserto. Animadíssimo, empolgadíssimo, entendeu? Então devia ser aqui, aquela vidinha comum de quem estava tocando o negócio do sogro. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Anjo com letra maiúscula, você já sabe, nós estamos falando de quem? Apareceu Jesus ali, apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo no meio de uma sarça. O que a gente já começa a ver aqui? Que você pode achar que a sua vida está passando batido, mas não para Deus. Então Deus, Ele usa o que Ele quiser para se comunicar com você. Hoje Ele está usando essa conferência. A minha pergunta é, quando Deus usa uma conferência como essa, como é que a gente responde? Para chamar a atenção de Moisés, Deus usou um mecanismo muito curioso. Ele tocou fogo numa sarça que não queimava. Moisés estava acostumado a ver isso no deserto. Tão quente, tão seco, pegou fogo. Só que aconteceu uma coisa curiosa aqui. Não queimou. Ele, curioso, fifi, foi lá ver. Certo? Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Curioso, foi pego pela curiosidade. Então Deus usou alguma coisa para chamar a atenção de Moisés. Você está vendo essa conferência de hoje? A trabalheira que deve ter dado para a galera organizar, o povo que veio de tudo quanto era lugar, e vem grávida, e vem mulher com apendicite, e vem mulher operada, e vem homem que tatua, e vem não sei quem, e vem cara que espeta da barriga com insulina, e vem, olha, maluco de tudo quanto é lugar. Vem cara de dread, vem cara sem dread, vem uma malucada, se joga de tudo quanto é buraco desse país, cai aqui no Recife. Vice, para quê? Para chamar a sua atenção. Essa conferência é uma sarça pegando fogo. A pergunta é para quê? A pergunta é para quê? Uma trabalheira danada, bota esses meninos aqui filmando, olha, é um rolezão, você tem que ver lá no fundo, uma trabalheira danada. Para quê? É uma sarça pegando fogo. Para ver se chama a sua atenção. Chamou a sua atenção, então para de panguar e fica ligado. Qual que é o objetivo? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés, você não vê Moisés tendo que apresentar a CNH dele. Você não vê Moisés tendo que apresentar o passaporte, o RG. Entendendo que dizer o seguinte, viu, venho por meio desta? Não! Quem o chama pelo nome é Deus, porque antes de Moisés conhecer Deus, Deus já o conhecia virado do avesso. Quero te dizer uma coisa, não caia na conversa de acharem
que você é um enigma para Deus. Nunca foi nem nunca será. Deus te conhece desde antes você achar que era gente. Aliás, você só existe porque Ele te chamou à existência. Você não é um enigma para Deus. Então para de achar que, número 1, você tem competência para definir sua identidade, porque não teve, não tem e nunca terá. Para de achar que você vai perguntar para o seu coleguinha, para o seu terapeuta, para o seu espelho, para o seu umbigo, para a sua orientação sexual quem você é. Você não vai conseguir descobrir. Não é mergulhando dentro de você que você descobre quem você é. É mergulhando no seu Criador. Aí eu boto fé. Compreende? Então se você olhar para o seu pênis e perguntar, me diga quem eu sou. Se olhar para a sua vagina, me diga quem eu sou. Você vai perguntar para a coisa criada quem você é? Se existe o Criador que te chamou à existência. Vamos elevar o nível. Nós somos o povo que sabe que Deus existe, que Deus fala, que Deus ouve, que Deus é criador de céus e terra, que Deus se comunica com o seu povo, que Deus se relaciona com o seu povo a ponto de se tornar humano, para se identificar com a gente e resolver um problema que a gente não conseguiria resolver, que é o problema do pecado. Ninguém consegue te levar tão a sério como Deus. E esse Deus organiza uma conferência como essa para te dizer o seguinte: sabe seu rolezinho ordinário? Eu quero estar nele com você e eu quero que você saiba disso. Então agora começa uma história linda, gente, que é a sua e a minha. Então Deus chama Moisés pelo nome e Moisés respondeu, eis-me aqui. Então deixa eu te dizer, vamos aprender com Moisés hoje aqui? Sabe qual que é a resposta que tem que vir hoje do seu coração? Essa conferência é como se fosse um WhatsApp de Deus para você. Não deixa ele no vácuo. Agora está na hora de responder. Eu tenho 7 minutos para propor isso para você. Se Deus organizou essa conferência toda como sendo um WhatsApp, uma sarça pegando fogo para chamar sua atenção, aprenda com Moisés e diga o seguinte: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Aí você fala, não entendo. Se Deus quer que eu tanto me achegue, agora Ele vem com esse protocolo todo, de que eu não posso me achegar de qualquer jeito? Sim, entenda. Não é porque Deus quer se relacionar com você, que você vai abrir mão do temor a Ele. De Deus não se zomba. Ele não tem crise de identidade, Ele sabe da diferença que existe entre Ele e nós. Ele será eternamente Deus, nós seremos eternamente coisa criada, mas feitas à imagem dEle. E Ele não permite que a gente mude de lado e a gente confunda a ordem das coisas. Se aproxime diante de Deus em reverência. De Deus não se zomba. Ele não é mais um do rolê. Ele não é um cara legal lá de cima. Para com isso. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Santíssimo, Criador dos céus e da terra, que escolheu se relacionar conosco porque é bom, porque é amor, porque é pura misericórdia. Mas não trate Deus como se fosse alguém da sua turma, ou da minha turma. Não é. É Deus que sustenta tudo pelo poder da palavra. Então não perca esse temor. Versículo 6, disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Deus está se apresentando como Deus de quem? Dos antepassados de Moisés. Mas Deus falou, eu sou o teu Deus? Então eu quero te perguntar hoje. Você pode estar aqui porque você é filho de crente, irmão de crente, amigo de crente, ou você é evangélico, frequenta uma igreja evangélica. Você acha muito legal
Sabe, o rolezão, legal, muito massa, melhor daqui do que está na boca de fumo, é melhor daqui do que está no motel, é melhor daqui do que está aí, entendeu? Não! Isso aqui não é um clube, não. Isso aqui é igreja. É igreja. Sabe o que significa igreja? Que eles foram chamados do mundo para serem separados para Deus. Então, quando foi falado hoje que a santificação, a palavra santificação pesa, sabe o que é santificação? É deixar você separado para Deus. Você sabe por quê? Porque Ele tem ciúme de você. Ciúme. Ele te leva tão a sério que Ele quer todo, você inteirinha para Ele. Olha que coisa linda. Ele quer você todo, você toda para Ele. Separado, separadíssimo, separadíssimo para Ele. Assim como Jesus é. Assim como Jesus foi. A ponto dele dizer o seguinte: esse é o meu filho amado, a alegria da minha vida. E nós estamos sendo chamados para sermos o quê? Essa alegria de Deus. Separadíssimos para Ele. Mas você vê aqui que Deus não está se aproximando de Moisés, dizendo o seguinte: eu sei que você me ama. Eu sei que eu sou o seu Deus. Não, Deus sabe. Eu sou o Deus dos teus antepassados. Eu sou um Deus de aliança, eu sou um Deus fiel que visitei os seus antepassados e vim agora atrás de você, porque eu tenho um compromisso com a nossa história. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Sábio. Mas a história não acaba aqui. Porque Deus não quer só que você o tema. Isso é o princípio da sabedoria. Ela está começando. Mas agora vai ficando melhor. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo. Então, se um dia você for bombardeado por uma mentira que diz o seguinte, que Deus não se importa, como é que você explica isso? Não foi Moisés que pediu ali uma oportunidade para apresentar o sofrimento do povo. Foi Deus que lembrou Moisés do sofrimento do povo. E olha o que Deus está dizendo: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Muita gente acha que precisa ficar ferido com Deus. Se esse for o seu caso, eu quero te dizer o seguinte: você não precisa. Você não precisa tentar punir Deus, ficando emburrado com Ele, achando que você foi injustiçado e Deus não vê. Deus sabe das dores que causaram em você. Deus sabe de onde vieram essas dores. Deus sabe a origem dos seus traumas, dos seus abandonos, das violências. Deus sabe. Não se engane e não duvide do caráter de Deus, da bondade de Deus, por causa da maldade que existe no mundo. Não misture Deus nesse rolê. Amém? E aí a gente vê então que Deus incomoda Moisés para essa injustiça. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés enfiou na cabeça que Deus estava abrindo uma caixinha de pergunta. Aí Moisés solta essa. Então disse Moisés a Deus. Então a direção foi clara. Qual foi a direção? Eu sou o Deus dos seus antepassados. E eu estou vendo o sofrimento do meu povo. Então é o seguinte, eu quero que agora você vá e liberte esse povo lá do Egito. Olha, dava para a gente tirar muita reflexão daqui, mas eu só quero terminar dizendo isso aqui. A pergunta de Moisés foi a seguinte: diante da direção de Deus, assim como vocês estão recebendo aqui, vida ordinária, uma vida ordinária, você está tocando a sua vida, acabou amanhã, começa outra, é outro dia, é culto, segunda-feira é outro dia, acabou feriado, é escola, é faculdade, é trabalho, é família, é isso aí, vida comum. A pergunta agora é como é que a gente vai viver. Moisés desse mesmo jeito, assim como José lá atrás. Então a vida ordinária agora foi marcada por um encontro, que é o que essa conferência se propõe. Um encontro. Então isso aqui é uma grande sarça e Deus está falando do meio dela conosco. E qual é a direção de Deus? Vá e compartilhe tudo isso
com aqueles que não conhecem. Aleluia, né? Aleluia. Para e pensa. Para e pensa. Na hora que você vê o maluco aqui do Steiger falar esse rolezão todo, David Pearce entrar no caixão para evangelizar, levar garrafada. Galera que veio aqui usar a internet para falar de sexualidade, para falar de seja o que for. E aí? Então não viaja. É aleluia, aleluia, mas eu quero que você entenda o seguinte: Deus está te enviando para onde? É para o Egito. É para peitar Faraó. Para ter encarar um monte de gente que está lá como escravo e que acha que nasceu para ser escravo. E você está sendo enviado para lá. Nossa, mas eu, adolescente, você. José era um adolescente. E foi enviado. Agora Moisés está aqui, na maturidade dele, sendo desafiado por Deus. A grande pergunta agora que Moisés faz qual é? Quem sou eu? Você está achando que a crise de identidade é típica dos nossos dias? Não é não. Moisés estava numa tremenda crise de identidade. Olha a pergunta que ele fez: quem sou eu para dar conta do recado? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Que pode ser a pergunta que muitos de vocês estejam fazendo. Cara, eu sou ordinário demais, eu sou comum demais para fazer essas coisas que essas pessoas estão fazendo. Olha, eu não vou dar conta do recado. Olha, eu não sei nem por onde começar. Olha, Deus sabe. Deus sabe, Deus usou pessoas comuns, com dia a dia ordinário, gente com altos problemas, gente com vida quebrada. Gente nova, gente velha, homem, mulher, entende? Gente que sabia muito, gente que não sabia nada. Deus usou, você vai olhar no decorrer das Escrituras, Deus usando gente comum, mas gente que quando entendeu que Deus estava chamando, falou o quê? Eis-me aqui. E eu quero terminar com isso agora, fazendo algumas perguntas. Primeiro, cadê as pessoas que vieram para cá hoje e não têm convicção de salvação, mas querem sair daqui hoje, convictas de que se morrerem hoje vão para o céu e vão clamar a Jesus Cristo por salvação? Eu quero orar com vocês. Só levanta a mão. Glória a Deus. Então você já fica em pé? Porque nós vamos orar com vocês. Não, esse mico aí de ficar em pé na frente dos outros a gente já passou. Entendeu? A gente também pagou esse mico. Isso aí, brother. Então tem gente aqui que não sabe que se morrer hoje, se vai para o céu. E que entendeu, falou assim: cara, eu não quero sair daqui hoje com essa dúvida. Eu quero sair daqui hoje convicto de que o Senhor Jesus, o sangue dele foi para mim. E eu quero acertar minha conta com Deus hoje. Então eu já vou pedir para os pastores daqui da igreja virem à frente aqui para me ajudarem a orar. Porque eu quero dar essa honra. Vocês que vão cuidar deles. Essa é a primeira pergunta, nós vamos orar com vocês e vai ter provavelmente mais gente. Eu fui uma que fui para a igreja para tirar minha melhor amiga. Eu fui para a igreja para tirar minha melhor amiga. E Deus teve misericórdia. Eu fiz uma oração antes de ir para a igreja, pela primeira vez, a um Deus que eu não cria. E eu fiz uma oração, olhei para o céu e falei: Deus, se você existe, só te peço uma coisa. Me dá sabedoria para eu ver os prós e os contras desse lugar que era a igreja, para eu salvar a Carol. Então eu fui para a igreja com uma missão de salvar a minha amiga, tirando a minha amiga do caminho. Chegando lá, o Senhor me convenceu que quem estava precisando de salvação era eu. Então eu quero desafiar você que veio para cá, certo de que Deus não ia falar com você e Deus está te pegando agora. E foi para isso que você veio. De repente você veio aqui porque você veio caçar alguém, para pegar alguém. Deixa eu te falar, Deus quer caçar você agora. Deus quer pegar você agora. E vai te amar tanto, que Ele vai preencher o seu vazio, que você talvez colocou um monte de coisa. Você colocou a maconha, você colocou o sexo, você colocou o jogo, você colocou a droga, você colocou a ideação suicida. Você que veio para cá hoje, querendo deixar lá, deixou a corda pendurada. Você que está aí se cortando porque não aguenta mais de dor. Eu quero te dizer que Jesus veio atrás de você hoje porque Ele te viu, porque Ele se importa, porque Ele te ouviu, porque Ele quer preencher o seu vazio com aquilo que de fato resolve, que é Ele.
Então, se esse é o seu caso, e você agora foi desnudado, eu quero que você se levante, porque o Senhor, Ele vai preencher o seu vazio. O seu vazio é do tamanho de Deus. Ele está te chamando agora para uma relação com Ele, em que Ele vai te preencher, e você nunca mais vai ter sede e fome. Você estava buscando Deus, e Ele veio atrás de você. Agora, a minha pergunta também é para aqueles que estavam brincando com Deus. São de Deus, mas estão levando uma vida como se não tivessem Deus. Vamos parar com essa palhaçada. Porque você está sendo enviado, depois do encontro com essa sarça, para libertar pessoas que estão no cativeiro. Então para de não se levar a sério, porque Deus te leva a sério. Olha essa estrutura que foi toda armada para chamar sua atenção, para aquilo que realmente importa. Mas não chega de qualquer jeito e não sai de qualquer jeito da presença de Deus. Deus está te levando a sério, está dizendo o seguinte, olha, pecou contra mim? Confessa, te perdoo. Mas agora é o seguinte, levanta e segue para a glória de Deus. Então você está sendo enviado para a universidade, você está sendo enviado para a rede social, você está sendo enviado para o trabalho, você está sendo enviado para a escola, lá para a sua família, você está sendo enviado, sei lá para onde, mas você está sendo enviado até os confins da terra para ser uma testemunha de que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Então tem mimimi, gente, que não faz mais sentido. Tem coisa que não faz mais sentido, porque não precisa, sabe por quê? Porque Deus te ama. Deus se importa com você, Deus te conhece pelo nome, Deus sabe o que você dá conta e o que você não dá. Ele está dizendo o seguinte, ó, nós estamos juntos, eu vou estar com você até o final. Só me leva a sério. Então, nós podemos sair daqui hoje com certeza de salvação, nós podemos sair daqui sem peso nos ombros pelas besteiras que a gente fez até agora, se a gente for humilde confessar para Deus. A gente pode sair daqui hoje curado, pedindo misericórdia de Deus para preencher os nossos vazios. A gente pode sair daqui cheio do poder do Espírito para a gente ser testemunha até os confins da terra. Nós vamos começar com aqueles que querem sair com a convicção de salvação. E aí, você se diverte no resto, brother, que a minha tarefa eu já acabei aqui faz 7 minutos, tá bom?